Oi, pessoal, boa tarde. Eu estou gravando esta aula de hoje para que, mesmo que vocês não conseguiram acessar, vocês tenham acesso depois, tá? Eu já estou aqui, agora são 2h01, tá bom? A nossa aula começa agora às 2 horas e vão até às 2h30. Hoje a nossa aula é de física. Eu vou passar um pouquinho do que foi passado no roteiro hoje para vocês fazerem. Vou explicar, né, um pouquinho do que foi passado no roteiro para vocês fazerem. Então, vamos começar, né, pelo roteiro, tá bom? Eu só vou colocar aqui para compartilhar a tela. Passo. O que eu vou fazer? A gente vai ler um pouco do roteiro, do que foi passado, tá bom? Então, vamos lá, vamos direto para o roteiro. Roteiro de física. Deixa eu só subir um pouquinho. Acho que não foi. Isso já vai abrir. Não repare que tá bem improvisado, tá? Aqui o meu estúdio de aula para vocês. Mas é tudo feito com muito carinho para vocês. Eu tô com muita saudade, sabe, de estar aí com vocês, na sala, nas risadas, conversando. E além de postar essas aulas lá no Classroom, eu vou tá vendo de criar um canal no YouTube, alguma coisa assim, para que eu possa postar esses vídeos, para que quem não tem acesso ao Classroom consiga assistir também, tá bom? Para que ninguém fique de fora neste meio tempo, tá bom? Aqui agora abriu para mim, para vocês deve estar para abrir já, talvez já até tenha aberto para vocês. Só um minuto, que deixa eu organizar, que meu computador tá bem ruimzinho, gente, mas bem ruimzinho mesmo. Preciso urgentemente trocar ele. Alguém me ligou aqui, mas eu já desliguei. Vamos lá. Começando o nosso trabalho de física, essa primeira atividade de física do terceiro bimestre. A gente vai terminar uma parte que estava no primeiro caderno do aluno, que eu acho que é muito importante, que é o começo de campos e forças eletromagnéticas. As habilidades são reconhecer o processo de eletrização, atrito, contato e indução, diferenciar condutores elétricos em função diferenciar condutores de isolantes elétricos em função de sua estrutura. Eu não coloquei todas as habilidades aí, tem mais uma. Reconhecer que algumas interações físicas ocorrem por meio de um campo gravitacional, elétrico e magnético. Relacionar a força elétrica entre duas cargas, a distância entre elas, a lei de Coulomb, tá? Então vamos lá. Sabemos que podemos tocar
diretamente, que não podemos tocar diretamente em um fio elétrico desencapado, pois corremos o risco de levar um choque elétrico. Você sabe me dizer por que algumas ferramentas são utilizadas em instalações elétricas têm cabos revestidos de borracha? Por que nos desenhos que levam um choque é representado por pelos eriçados? Então, primeira pergunta, por que algumas ferramentas são revestidas de borracha? Para justamente ser isolados da corrente elétrica, das eletricidades, daquele material que você esteja mexendo e você não tome um choque. Porque nos desenhos, quando se leva um choque, é representado por pelos eriçados ou cabelos arrepiados? Porque quando a gente toma um choque, a gente leva um susto. Então, a primeira reação é o quê? A gente toma um susto. E a primeira reação do nosso corpo é os nossos pelos e cabelos se eriçarem, como eu posso falar? Se erguerem, né? Leia o trecho de um texto a seguir. Então, eu coloquei aqui a explicação de cada uma das eletrizações. Então, tá aqui, eletrização por atrito, que é quando ocorre quando atritamos dois corpos de substâncias diferentes, ou não, inicialmente neutros, e haverá transferência de elétrons e de corpos para um outro, de tal forma que o corpo fique eletrizado positivamente. Então, ele vai ceder elétrons. E o outro corpo fique eletrizado negativamente, ou seja, ele vai ganhar elétrons. Por que essa parte? Quando é positivo, ele cedeu, ele perdeu. E quando ele é negativo, ele ganhou. Porque uma pequena lembrança aí, os elétrons são negativos. Então, se você ficou positivo, você perdeu elétrons negativos. Se você ficou negativo, se o corpo está eletrizado negativamente, quer dizer que ele ganhou mais elétrons, porque os elétrons já são negativos. E a eletrização por contato ocorre quando dois condutores, um eletrizado e um outro neutro, por exemplo, forem colocados em contato físico entre si. Através do contato, os elétrons livres se encarregam de conduzir e redistribuir as cargas nos dois condutores. A eletrização por indução consiste em atribuir carga elétrica a um objeto utilizando outro corpo carregado sem que haja contato entre eles. O corpo eletrizado, coloquei como exemplo um corpo B, uma esfera B, recebe o nome de indutor. E o corpo neutro, a esfera A ou o corpo A, é denominado induzido, ok? E aí eu coloquei aqui para vocês uma imagem. Então, aqui a gente tem processos de eletrização. Aqui, nessa imagem, está mostrando como que ocorre cada processo de eletrização. Então, está aqui o atrito, onde a gente está esfregando dois objetos. No caso, parece que é um metal e um pano, um tecido. Então, um é negativo, o outro é positivo. A gente está atritando esses dois para que os elétrons negativos eles se reconduzam aí. A indução, a gente tem ali as duas esferas, o corpo positivo, o corpo neutro, polarizado e eletrizando-se negativamente. E ali embaixo, o corpo eletrizado negativamente. O contato, o corpo negativo e o corpo neutro se eletrizando negativamente também. Então, agora, eu coloquei aqui para vocês responderem 4 questões. Só que antes de responder essas 4 questões, eu tenho um vídeo que eu já fiz hoje mais cedo para passar para vocês assistirem, que é relacionado a este experimento, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar aqui. Vamos ver se eu consigo.
Aqui, ó. Ai. Só um minutinho, porque tá meio devagar. Aí. Oi, pessoal, boa tarde. Eu tô aqui agora pra gente realizar um experimento de física, tá? Que tá presente no roteiro que eu mandei hoje pra vocês. E para realizar este experimento, a gente vai precisar de 2 bexigas. Eu já deixei pronta aqui, ó. 2 bexigas cheias, tá? Eu amarrei um barbante nelas, para ficar mais fácil, para que eu possa segurar, tá bom? E o primeiro passo do nosso experimento é que devemos apertar uma bexiga em nosso cabelo. Então eu vou fazer aqui no meu e vocês vão observar. Ó, observem bem. Depois, o próximo passo é a gente aplicar essa bexiga no cabelo e colocar ela próximo de outra bexiga. Então, aqui tá a outra bexiga, estou segurando aqui por baixo, tá? Essa daqui também. E aqui nós vamos colocar. A gente pode perceber que essas bexigas, ó, elas se atraem, olha. Bem? Agora, outra parte do experimento é a gente apertar as 2 bexigas entre si. Então, vamos lá. Pronto. Então, aqui eu tenho minhas 2 bexigas e o que eu posso observar é que esse meu balão, eles se repelem, eles se repulsam. Olha, eles não estão chegando perto. Bom? E agora vamos para a explicação deste experimento. Vou colocar as bexigas aqui, dá uma fadinha no cabelo aqui. Então vamos lá. O que a gente pode perceber com esse experimento? Que quando os 2 corpos estão eletrizados, eles podem se repelir ou se atrair, né? E quando a gente passa, apretamos o balão no cabelo, o que acontece? Esse balão se eletriza e como a bexiga é um material isolante, ele só se eletriza por meio de um atrito. Então, ele acaba aproximando os fios de cabelo. E quando a gente esfrega ele no balão neutro, a gente coloca ele perto do balão neutro, o que acontece? Como o balão está neutro, as cargas deles vão se alinhar para que eles fiquem juntos. Foi o que aconteceu quando a gente pegou os 2 balões, assim que eu esfreguei no cabelo e coloquei eles juntos. Depois, quando a gente esfregou os 2 balões separados, só os 2 balões, aplicamos os 2 balões. O que aconteceu? Por eles terem a mesma carga, eles são 2 balões, o que aconteceu? Esses 2 balões, eles se repulsaram, se repeliram, porque são do mesmo tipo de carga. Okay? Agora, através desse experimento, vocês vão poder resolver as atividades lá do roteiro, tá? Tem um textinho, tem explicações também no roteiro, tá bom? Então, vamos lá responder o roteiro agora. Bom, pessoal, então vocês já assistiram o vídeo. Agora a gente vai voltar lá para o roteiro e responder as questões, tá? Aí essa parte eu vou deixar para vocês responderem as questões. Eu vou ler as questões agora e dar uma explicada, mas nós não vamos responder ela aqui, tá bom? E aí a gente vai passar para a leitura do texto também e vou explicar as 2 questões. Deixa eu só terminar de abrir. Então, aqui do lado da minha figura, dos meus processos de eletrização, eu tenho uma aqui.
Após ler e observar a imagem, se de colocar assistir o vídeo, se você pegar 2 balões cheios de ar, atritar um deles no cabelo seco e aproximar um balão do outro, o que acontece? Então, aqui vocês vão descrever o que aconteceu naquela primeira fase do experimento. E se atritar os 2 balões e aproximar um do outro, o que acontece? Então, se eu atritar os 2 balões juntos, o que acontece? Vocês vão colocar aí também. A terceira pergunta: quais tipos de materiais são utilizados para confeccionar os fios de eletricidade? Então, essa parte aí, vocês vão ter que, quem quiser pode pesquisar, e quem já tiver um conhecimento pode falar sobre isso. Quais são os materiais? A gente sabe que os fios, eles são revestidos por uma borracha que seja isolante. E os materiais internos, quais metais estão presentes ali naqueles fios, tá? E a quarta pergunta: quais são as propriedades dos materiais utilizados para produzir o fio de eletricidade e para encapá-los? Então, depois de vocês responderem quais são os materiais, vocês vão pesquisar quais são as propriedades desses materiais. Então, quais são as características destes que são utilizados para produzir o fio e para encapá-los, ou seja, o material do fio, os metais do fio, e quais são as borrachas e quais são as suas propriedades das borrachas que são utilizadas para encapá-los. Tá? Aí nós temos aqui a atividade 2. Percepção dos campos e sua natureza. As interações elétricas e magnéticas muitas vezes passam despercebidas por nós. Contudo, elas são necessárias para entendermos muitos fenômenos que são presentes em nosso cotidiano. Você já sentiu um pequeno choque na ponta dos dedos ao abrir uma porta de um carro? Já teve os pelos do braço atraídos por uma tela de televisão recém-desligada? Fazer a leitura do texto a seguir para responder as questões. Então, o texto, na verdade, ele é falando um pouco sobre as propriedades magnéticas e elétricas dos materiais, tá bom? E respondendo essa primeira perguntinha ali, você já sentiu um choque na ponta dos dedos ao abrir a porta de um carro? Quem nunca sentiu um choque ao for abrir a porta de um carro, ou então quando passou perto da televisão, viu que os pelos do braço ficou arrepiadinhos, foram atraídos pela televisão? Quem nunca, né? Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura do texto, tá? Vamos colocar todo o texto aqui. Propriedades elétricas e magnéticas dos materiais. O magnetismo é uma propriedade dos átomos que tem origem em sua estrutura atômica e é resultado da combinação do momento angular orbital e do momento angular de spin dos elétrons. A forma como ocorre a combinação entre eles, momentos angulares, determina como o material irá se comportar na presença do outro campo magnético.
E de acordo com estes comportamentos, que as propriedades magnéticas dos materiais são definidas. Elas podem ser classificadas em 3 tipos: diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Os diamagnéticos são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético externo, estabelecem em seus átomos um campo magnético em sentido contrário ao campo submetido, mas se desaparecem assim que o campo externo é removido. Em razão deste comportamento, este tipo de material não é atraído por ímãs. São exemplos: mercúrio, ouro, bismuto, chumbo, prata. Paramagnéticos. Pertencem a este grupo os materiais que possuem elétrons desemparelhados, que, ao serem submetidos a um campo magnético externo, ficam alinhados no mesmo sentido do campo ao qual foram submetidos, que desaparece assim que o campo externo é retirado. São objetos fracamente atraídos por ímãs, como alumínio, sódio, magnésio e cálcio. Ferro magnético. Quando estes materiais são submetidos a um campo magnético externo, adquirem campo magnético no mesmo sentido do campo ao qual foram submetidos e pertencem quando o material e permanecem quando o material é removido. Olha a diferença aí. E como se possuíssem uma memória magnética. Eles são fortemente atraídos por ímãs, e esse comportamento é observado em poucas substâncias. Entre elas estão ferro, níquel, cobalto e alguns de seus compostos. Então, aqui eu tenho para vocês a pergunta 5. Quando podemos dizer que a repulsão entre dois corpos eletrizados e entre... Então, após ler o texto, vocês vão explicar quando que a gente pode dizer que há repulsão entre dois corpos. Analisa todo o contexto do roteiro, tá? Tudo que a gente já estudou até agora. Quando que é possível que eles sejam repulsados, dois corpos sejam repulsados. E entre ímãs, duas esferas eletrizadas com sinais contrários, ou seja, uma positivamente e a outra negativamente, atraem-se com uma força elétrica. Qual será a intensidade da força de atração quando as esferas forem colocadas com o dobro da distância entre elas? Nessa parte do roteiro aí, vocês devem, se qualquer coisa, podem até dar uma pesquisada, porque seria utilizando a lei de Coulomb, tá? Que seria utilizando a lei de Coulomb, na qual a força elétrica, como a gravitacional, diminui como o inverso do quadrado da distância entre os corpos interagentes. Quando duplicamos a distância, a intensidade da força será reduzida a 1/4. Então, no caso aí, vocês teriam que colocar para mim a fórmula, tá? Essa parte da explicaçãozinha e a fórmula, que é o que considerar, tá bom? Bom, aqui acabou o nosso roteiro, tá? Deixa eu voltar para nossa outra tela. Vou encerrar a nossa apresentação.